Ó pessoal, finalmente chegamos a esse vídeo e eu tenho muita expectativa a respeito dele para que venha engrandecer a sua vida, venha fortalecer a sua fé, venha expandir o seu conhecimento e que você esteja preparado para os desafios e também para as suas conquistas para o ano que se inicia, o ano de 2020. Como nós já falamos no vídeo Decifrando Códigos, né? Estudamos a capa da Economist ali, 2019, fazendo algumas previsões para 2020, né? Então, algumas coisas eu creio que estão realmente engatilhadas. Posteriormente a esse vídeo, que vai ter que ser dividido em dois pela robustez dele, que esse vídeo se chama Coisas que você sempre quis saber, mas teve vergonha de perguntar. Alguns não é que tiveram vergonha, tiveram medo. Porque você sabe que toda palavra que você fala, quer seja por escrito no WhatsApp, por e-mail ou por telefone, tudo isso está rastreado num banco de dados e palavras-chave como bomba, sequestro, terrorismo, guerra, conspirações, inclusive tivemos que preencher uma papelada no YouTube para manter o vídeo com o nome conspirações. Qualquer coisa nesse sentido, né, você se torna um alvo de investigação. E alvo de investigação, às vezes até mesmo a nível mundial. A KGB vai atrás de você, a CIA vai atrás de você, Serviço de Inteligência do Brasil vão atrás de você. Eles vão fazer uma investigação nos seus perfis sociais para ver se você realmente é um terrorista ou não. Então muitas pessoas tiveram medo de fazer perguntas e falaram, pelo amor de Deus, Daniel, tenho uma dúvida, mas eu não quero o meu nome explicitado no vídeo. Eu nunca vou dizer o nome de quem fez as perguntas, tá? Podem ficar tranquilos quanto a isso. E esse vídeo, pela robustez dele, eu vou ter que fazer dois vídeos, tá? Dois vídeos, coisas que você sempre quis saber, mas teve vergonha de perguntar. Porque tivemos perguntas muito complexas, perguntas muito profundas e que merecem uma explicação à altura. Uma explicação também profunda e às vezes complexa, para que você entenda todas as nuances e todos os detalhes que estão se moldurando ao nosso redor, tá? Tem muita pergunta legal aqui. Eu espero que Deus me use para ser instrumento de bênção na sua vida mais uma vez. Eu estou gravando esse dia no dia 29 de dezembro de 2019. Esse vídeo vai ser publicado no dia 5 de janeiro de 2020. Então, vamos ver o que vai acontecer. E aí depois a segunda parte desse vídeo, parte 2, será publicado no dia 12 de janeiro de 2020. Aí sim, nós vamos gravar o outro vídeo, outro domingo, Decifrando Códigos, parte 2, onde nós vamos pegar as 3 capas da Economist que a gente não investigou, 2015, 2016, 2015, 2016, 2017, 2018. Na verdade, 4 capas, tá? A gente estudou a 19. Que faz a previsão para 20. Então vamos estudar os códigos dessas 4 revistas, né? Porque elas têm revistas mensais, né? São semanais, como se fosse uma Veja, um Exame, e uma vez por final do ano elas têm um especial, é um especial de previsões. E esse especial está repleto de códigos. Eu vou ensinar você como decifrar esses códigos, vou te ensinar a chave para você abrir esses códigos e entender o que eles querem dizer. Então nós vamos estudar a capa de 2015 e vamos ver, que seria no final de 2014, né? Vamos ver o que eles acertaram em 2015, né? Vamos decifrar os códigos, ver o que eles acertaram, né? Bastante coisa. A mesma coisa com 2016, 2017 e 2018, tá? Então, até o presente momento, eles estão sendo muito assertivos nas suas previsões, tá? É claro, isso também depende de um fator muito importante, a permissão de Deus, o tempo, modo e propósito de Deus, porque Ele é o Senhor do tempo, tá? Mas, evidentemente, que o apocalipse vai acontecer e esse cenário tem que ser armado ao nosso redor. Então, vamos então a algumas perguntas de vocês. Lembrando, vou ter que dividir esse vídeo em 2, tá? Embora eu vou gravar em ato contínuo para não perder a linha de raciocínio, mas devido ao volume, vamos dividir em 2. Eu quero ir fundo aos temas e apresentar para vocês toda a dinâmica no mundo atual em relação a possíveis guerras. Lembra que na capa que a gente estudou Decifrando Códigos, a gente estudou a capa da Economist de 2019, fazendo previsões para 2020, a palavra Rússia está muito próxima da palavra war, guerra. Então a gente vê muitas coisas acontecendo e eu vou aprofundar nisso pautado nas perguntas que vocês me fizeram, tá bom? Não vou sair do escopo que vocês me fizeram, mas vou explicar em detalhes, tá? Este vídeo vai abarcar assuntos muito sérios e muito delicados e complexos. Como eu disse, é sistema de computadores que rastreiam
algumas palavras-chave, palavras essas que eu vou ter que citar nesse vídeo, porque senão eu estaria me escondendo, né? E eu, sinceramente, não temo nada, né? Eu tenho Deus comigo, né? Eu já sofri, acho que a maior perda que um ser humano pode sofrer, e eu sei que Deus está comigo, Ele me protege, Ele me guarda, Ele me basta, e eu sei que eu tenho um exército ao meu redor, que são vocês, meus filhos na fé, que me cobrem também com as suas orações, com as suas preces, né? Então, eu sei que eu estou correndo um risco ao gravar esse vídeo, tá? Eu estou correndo um risco, eu já peço desde já oração por vocês, tá bom? Mas eu vou continuar fazendo por amor a Deus, por amor a vocês, eu nunca, jamais eu vou me calar, tá bom? Inclusive, estão fazendo aí propaganda, eu já falei no vídeo passado, né, de vacinas e proibir pais de falar que o pai que não vacinar o filho vai ser preso, ou quem falar que não pode tomar vacina tal vai ser preso, sabe? Quando chegar o tempo, eu falo, sem receio nenhum. Acompanhe o nosso canal, siga o nosso canal do YouTube, presta atenção nos nossos vídeos e eu vou te dizer exatamente, passo a passo, do que está acontecendo e vou lhe dar as estratégias, como eu desejo para minha família, para que você saia mais do que vencedor, tá bom? Eu não posso iniciar esse vídeo também sem agradecer a todos vocês por tudo que vocês fizeram pela gente no ano 2019. Pelas palavras de amor, pelo carinho, pela solidariedade que nos deram ao longo desse ano. Vocês foram sirineus que nos ajudaram a carregar essa cruz, que foi bastante pesada esse ano. Agradecemos de maneira muito sincera todas as preces, as ofertas de amor, pela confiança a nós depositada. Vocês todos são nossos filhos na fé. E eu tenho muito orgulho disso, né? O nosso Natal foi uma data muito dolorosa para a gente, como também a data do dia 22 de dezembro, mas ainda estamos em pé, graças ao suporte de oração de vocês. Então, sou profundamente grato a isso, a força de Deus, mas ao suporte de orações de vocês. Ainda não sei como é que vai ser o nosso ano novo, né? É algo que está por vir, mas eu tenho procurado viver um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal, né? Quero agradecer a Deus pela força que Ele tem nos dado para essa travessia. Quero agradecer também ao pastor Caio Fábio, que tem nos acompanhado como como um pastor mesmo, né? Eu tenho intercessoras, eu tenho pessoas que nos apoiam, né? Eu sou líder de 300 ovelhas, né? Juntando as células, ramificações de células, inclusive as internacionais, células presenciais e virtuais. E, assim, eu precisava, nesse momento histórico da minha vida, de uma palavra pastoral, né? Porque ninguém é melhor que ninguém, tá? Então, eu não tenho orgulho nenhum, né? Vaidade nenhuma em pedir conselho para alguém mais sábio, para alguém mais experiente, para um pastor que eu confio. E o Caio Fábio abriu esse coração para mim, lembrando, ele foi o único dos pastores que eu conheci ao longo dessa longa jornada de ministério, que já está indo para 21 anos, que trouxe um acolhimento para a gente, né? Então, exatamente no dia 23, pela manhã, ele me enviou umas palavras de profundo conforto. Ligou para mim, trouxe amor, trouxe força e palavras tão lindas que nos fizeram chorar e agradecer mais a Deus. Também quero agradecer a todo o suporte familiar, aqueles que se mantiveram ao nosso lado no ano de 2019, né? Quero agradecer de forma especial a minha tia Alda, pelo carinho dela, pelo otimismo, por me dar força, né? As minhas primas Simone e Luciana, que estão cozinhando pra gente, que fazem as marmitinhas, né? Que estão nos ajudando na nossa saúde. Quero agradecer ao meu irmão, né? O Laércio, que é o Papa Charlie, né? O polícia, e a minha cunhada Adriana, que no momento mais difícil da minha vida, somente eles dois e minha prima, a Luciana, estavam juntos, mas deram todo apoio. Quero agradecer a todas as minhas ovelhas pelas orações, pelo acolhimento, pelas ofertas voluntárias de amor. E também ao meu amigo veterano de tantos anos, Wilson, a minha irmã na fé, a Débora, né? Eu conheço ela há mais de 15 anos, né? Hoje ela trabalha no Garra, mas ela já trabalhou também no DHPP e hoje ela é instrutora de tiro e é professora da Cadepol. É uma amiga que eu posso contar para qualquer circunstância, só qualquer momento. Se eu ligar para ela agora, Débora, eu preciso da sua ajuda. Ela para tudo que ela estiver fazendo e ela vem ao meu socorro, né? E isso é recíproco também. E assim, são pessoas muito especiais e tantos anônimos, pessoas que eu não conheço, que estão aí nas minhas redes sociais, como você, né? Que elevaram suas orações ao nosso favor, nos estenderam as mãos
eu não poderia deixar de iniciar esse vídeo sem antes deixar essas palavras registradas de profunda gratidão e que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, viu? Um outro detalhe para você anotar na sua agenda, Deus me dirigiu, né, a antecipar o vídeo Decifrando Códigos 2 devido à situação que a gente começa, tá? Então, esse vídeo vai ser dividido em duas partes, dia 5 e dia 12, e no dia 19 nós vamos postar Decifrando Códigos 2. Depois nós vamos seguir o cronograma que eu já tinha colocado ali. Vamos falar sobre gordofobia, vamos falar sobre masturbação, né? Temas polêmicos aí que as pessoas não entendem, né? Então a gente vai falar, tá pautado em Decifrando Códigos, né? Decifrando Códigos, a gente vai os códigos da Economist, tá? Esse aqui, na parte 2 desse, que a gente vai acabar falando sobre outros temas, tá bom? E também tem outras pautas já pré-agendadas, até a metade de fevereiro a gente tem vídeo aí para eu trabalhar. Então esse vídeo vai ser postado no dia Decifrando Códigos 2, no dia 19 de janeiro de 2020. Se inscreva no canal, esteja preparado, não perca, vem bomba por aí. E também a segunda parte desse vídeo. Algumas tiveram medo de perguntar, outras tiveram vergonha de perguntar. Essa daqui, a pessoa que me fez a pergunta, teve medo. Falou, Daniel, pelo amor de Deus, mantenha no sigilo, mantenha no anonimato. Falou onde trabalhava, né? É uma instituição poderosa, que eu não posso citar qual, né? E ele teme pela sua vida, ele teme pela sua segurança e também pelo seu emprego, mas principalmente pela vida dele e pela vida da família. Ele fez a seguinte pergunta: por que o caso Marielle ainda não foi resolvido? Uma notícia que nós tivemos, uma das últimas, foi que alguém entrou no condomínio do presidente, né? Segundo o porteiro, ele ligou para a casa do presidente e reconheceu a voz do que ele chamou de Doutor Jair, né? E ele mesmo, esse Doutor Jair, autorizou a entrada. Porém, Jair Bolsonaro estava em Brasília, não foi ele. Então, de duas uma, ou o porteiro se enganou, ou então alguém atendeu o telefone com uma voz muito parecida com a do Jair Bolsonaro, talvez, sei lá, hipoteticamente, um dos filhos, tá bom? Só uma hipótese, uma inferência, uma conjectura. Ou ele se enganou. Bolsonaro não foi porque ele estava em Brasília, né? Então, a pessoa que entrou, foi autorizada a entrar, ela não foi ao endereço do presidente, mas foi a uma casa próxima à do presidente. Um dos suspeitos, né, estão sendo investigados de matar Marielle. E quem entrou, né, quem foi autorizado a entrar, poderia ser o seu comparsa. Essa era uma das hipóteses, né, que a polícia está perseguindo. Só que a polícia levou muito tempo para investigar, levou bastante tempo, né, até pegarem os computadores, levar para a perícia, analisar as últimas conversas, as últimas ligações, ouvir as gravações, interrogar o porteiro, levou muito tempo. Quer dizer, na hora que isso foi decidido, eu lembro que passou mais de 2 semanas para isso acontecer, né, as provas certamente já estavam contaminadas ou apagadas, né? Parece que foi algo premeditado. No meu entender, algo premeditado, tá? Esse não é o parâmetro da nossa polícia, esse aqui não é o comportamento da nossa polícia. Parece que existem forças por cima que dão comando para retardarem, para dar tempo, né, de poder misturar as provas ali, né? Então, nunca mais se falou a respeito, houve um silêncio sobre isso. Agora o Bolsonaro está tentando resgatar e diz que um dos propósitos dele é desvendar o caso da Marielle, né? O mais intrigante de tudo ainda continua sendo quem foi o mandante, né, do assassinato, porque a polícia pode até chegar nos assassinos, mas chegar no mandante, não vão chegar, tá? Posso garantir para vocês que não vão chegar, são pessoas muito poderosas. Quer ver um detalhe curioso? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, no dia 17 de dezembro de 2019, ele pediu arquivamento do caso de investigação do presidente e de seu filho e vereador Carlos Bolsonaro. Pois nessa época, até aquele momento, né, corria um processo na justiça, né, por obstrução de justiça no âmbito da investigação, né? O processo foi arquivado a pedido de Alexandre de Moraes, bem próximo ao recesso do judiciário, né? Uma coisa curiosa, né? Ele arquivou assim bem perto do recesso. Sei lá, eu achei no mínimo estranho, né? Quem não deve não teme, deveria deixar continuar o processo ir para frente e trazer esclarecimentos. Já o porteiro, que foi enfático antes na afirmação que ele conhecia a voz, que ele ligou mesmo, mais curioso que a polícia pegou o computador, a polícia poderia saber se ele ligou mesmo para a casa do presidente ou não ligou, ou foi engano.
omissão completa. Não se falou sobre isso. Ou as provas foram destruídas, foram apagadas porque a polícia demorou demais, ou então a polícia descobriu alguma coisa, mas forças maiores impediram ela de se pronunciar publicamente, tá bom? Conjectura minha aqui. Aí o porteiro, no dia 20 de novembro, foi à Polícia Federal para prestar depoimento e disse que se enganou. Ah, me enganei. E lançou o número da casa errada, né? Mas a gravação está registrada. Sabe o número que ele ligou, se foi para a casa do presidente ou para a casa desse suspeito. E a polícia não divulgou, né, o que aconteceu. Né? Nem as conversas, nem a voz, estava tudo ali. É porque demorou demais para ir. Né? Preste atenção com uma coisa complexa. Ele alegou também, o porteiro, que embora tivesse 20 anos de trabalho lá e reconhecesse a voz de todo mundo, ele alegou que ninguém o pressionou a mudar de versão. Né? Mas no início ele estava bem enfático, alegando trabalhar no condomínio, como eu disse, há mais de 20 anos. Ao que parece, esse caso não vai ser desvendado. Existem forças em nosso país, como a gente falou no vídeo passado, conspirações, que trabalham em prol de uma agenda, né? E eles se protegem. É alto escalão, a gente não está falando do escalão raso, estamos falando de um alto escalão, quem dá a voz de comando a tudo, né? Pessoas muito poderosas do nosso país e tem apoio de alguns países estrangeiros também. Então existem forças trabalhando no nosso país, essas forças se protegem. Você vê como os maçons se protegem, por exemplo? Um ajuda a eleger o outro, pastor ajuda a eleger maçom, né? Enfim, inclusive a declaração do Major Olímpio, né, foi assim, eu acho, uma tremenda cara de pau, né? Afirmar publicamente que ele vai... O vídeo completo eu não pude mostrar, porque o YouTube só permite 10 segundos, mas clica lá na internet, né? Major Olímpio fala sobre implantar preceitos maçônicos no Senado. Tem um monte de vídeos, você vai ver o conteúdo completo. Né? Ele fala, meus irmãos maçons, né, fiquem tranquilos, nós estaremos no comando, né, nós vamos implantar os preceitos maçônicos no Congresso. Olha só que situação, né? Lembrando que o vice-presidente é maçom, 33º grau, né, e tem outros lá no meio que eu vou me reservar ao direito de não pronunciar nesse momento. Né? Aí, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, passou a responder a partir de uma ação do Conselho de Ética da Casa por quebra de decoro parlamentar, um outro processo contra ele, por conta da fala de Eduardo a respeito de uma possível volta do AI-5. Né? Se você não sabe o que é isso, pesquisa, você vai ver o terror que é isso. Se isso acontecer no nosso país, é um retrocesso, é volta do poder militar, é censura, e gente que desaparece, que morre torturado, enfim, foi um terror no nosso país isso, tá? E só de pronunciar isso, ele já foi chamado, né, para responder um processo por falta de decoro na quebra do decoro parlamentar por ter citado o AI-5. Das acusações trocadas com a ex-líder, e também ele é acusado das acusações trocadas com a ex-líder do governo no Congresso, Joyce Hoffmann, né, do PSL de São Paulo. Depois que ela perdeu a liderança do governo no Congresso, Eduardo promoveu uma campanha difamatória e injuriosa e um verdadeiro linchamento virtual contra a Joyce, né, com ofensas e ataques pessoais a respeito dela. Depois que ela decidiu apoiar a manutenção do delegado Valdir, do PSL de Goiânia, na liderança do PSL da Câmara, né, então foram listadas muitas coisas, né, ele colocou nas redes sociais, listando ataques contra a Joyce, como colocando uma nota falsa de R$3, que não existe, né, estampada com o rosto da Joyce em campanha. Né? Ele também publicou, né, no Twitter uma hashtag, deixe de seguir Pepa. Né? Pepa, para quem não sabe, é um porquinho, tá? É um porquinho de um desenho infantil, mas chamar, né, a mulher de porca, de porquinha, faz uma alusão a chamá-la de gordinha. Isso é um preconceito. É gordofobia, como existe homofobia, tem gordofobia, tem crime de racismo, né? Tem crime religioso previsto na nossa Constituição Federal, enfim, ele cometeu um crime ao fazer isso. Né? Outro filho de Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, também é suspeito de lavar 2,3 milhões de reais num suposto esquema de rachadinha. Eu não vou me expandir o que é rachadinha, você pesquisa lá. Ele contrata o funcionário e racha o valor do salário com ele. É mais ou menos isso, tá? Flávio é suspeito também de lavar dinheiro através de uma loja de chocolates, e imóveis.
As investigações já estavam em andamento por cerca de 6 meses. Estou lendo a matéria aqui. Mas só depois de eleitos e ganhar imunidade parlamentar, comentou-se a falar sobre o caso. Você vê que alguém que sabia esperou o momento certo. Vamos esperar ele ganhar? Aí depois a gente fala, porque agora ele tem imunidade parlamentar. Você vê que parece que tem alguma coisa que está no controle dessa história, né? Flávio comprou 19 imóveis por 9 milhões e 400 mil reais. Incompatível, claro, com o seu rendimento. Seria a mesma coisa o Daniel, né? Mora de aluguel, né? Até combina, Daniel mora de aluguel, né? Eu comprasse, sei lá, né? 10 casas, cada uma valendo 1 milhão de reais, né? Então, quer dizer, de onde veio o dinheiro, né? Então, é a primeira pergunta que a Receita faz, né? As operações de compra e venda, ele renderam um lucro de 3 milhões. O presidente Jair Bolsonaro teria dito aos assessores mais próximos que Moro estava muito esquisito. Por quê? Porque o Moro era a favor de continuar a investigação, mesmo sendo filhos do presidente. Moro, um juiz, está sendo imparcial, embora maçom, ele está sendo imparcial. Ele é um juiz, eu acredito que tenha profundo caráter, eu tenho profundo respeito sobre ele. Ele está entre 50 pessoas mais influentes no mundo, né? Então, e que o ministro não tem tido uma boa atitude mais firme sobre a Polícia Federal, ele é o ministro da Justiça. Segundo o colunista, o presidente gostaria que Moro atuasse para paralisar o Ministério Público e suspender as investigações. Deixa quieto, não fala mais nisso, vamos deixar no esquecimento aí, né? Só que Moro não concordou. Então, claro, Bolsonaro, quando indagado, ele negou as acusações. Isso é praxe, né? Todo mundo nega. Até o Lula nega, todo mundo nega. Todo mundo é inocente. Pergunta pro bandido se ele fez alguma coisa. Ele pode ter estuprado, matado, roubado. Na delegacia ele fica pianinho e ele vai dizer que ele é inocente, que ele foi vítima, que ele não estava lá, que não foi ele que atirou. É sempre assim, tá? Então é bem estranho isso daí, né? Bom, enfim, vamos para frente. Para ele, para Bolsonaro, o ex-juiz perdeu o controle da Polícia Federal. Ele afirmou isso mais uma vez. Ou está fazendo corpo mole. Palavras do presidente. O presidente está absolutamente irritado com as operações de busca e apreensão realizadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, em endereço ligado à sua ex-mulher, Ana Cristina Siqueira Vale, e o filho Flávio. E também o assessor e ex-policial Fabrício de Queiroz. Então a Polícia Federal foi lá com mandato, né, invadiu a casa, né, autorizado pela Justiça, e fez um vasculhamento ali, né? E ele ficou indignado com isso. E também outros parentes e assessores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro também sofreram a mesma investigação, mesmo processo investigativo. Esses casos são inevitáveis, né, quando se trata da Polícia Federal. Ela costuma buscar esse tipo de informação através desse tipo de operação, né? É um procedimento normal da polícia, né? Porque na sua casa você pode guardar muitos segredos, né? Só que é claro, quem sabe do jogo e quem sabe de como a polícia age, né? Ainda mais se tivesse policiais de alto escalão infiltrados, por exemplo, né? Ou vazasse a informação antes, por exemplo, se invasa informação quando a polícia vai fazer uma inserção na favela e os traficantes picam a mula, ninguém acha ninguém é preso, né? Às vezes pode acontecer também, né? Então tem os informantes, né? E sabem os procedimentos. Sabendo o protocolo, você se resguarda, você tira o que tem de confidencial, o que seria comprometedor da sua casa e põe em outra casa, põe em outro lugar. Pronto, deixa na casa da sua mãe, da sua tia, da tua irmã, né? Manda para um amigo que mora no interior, enfim, você se preserva, né? Então, por isso, nada foi encontrado, né? O presidente não tem visto Moro em uma atitude mais firme, ele repetiu de novo, sobre os policiais delegados e delegados a eles subordinados. Antes, né, e antes que vocês me perguntem, isso é importante ressaltar, Bolsonaro não é satanista, tá bom? Posso afirmar, não é satanista. Né? Ele me parece, meu ponto de vista pessoal, tá bom? Normalmente eu não me envolvo em política, inclusive quando o meu voto é nulo. Eu não voto em ninguém, porque eu sei que a gente não vai impedir o apocalipse e as coisas vão de mal para pior mesmo, né? É assim mesmo. Então qualquer um que a gente votasse, ou no Bolsonaro ou no Haddad, né, é que o Haddad acho que ficou um pouco prejudicado na campanha devido à ligação dele com Lula, né?
que já estava preso. Então, acho que isso também prejudicou, corroborou para isso. Mas tanto um quanto o outro, né, seria o resultado e a gente não teria grandes mudanças, não. Né? Então, eu acredito que o Bolsonaro me parece uma pessoa bem intencionada. Às vezes, como todo ser humano, ele fala bobagem, se erra. O errar ainda é humano. Né? Eu prefiro confiar mais na administração dele do que na oratória dele. Né? Creio que ele tem até boas intenções para melhorar o nosso país, mas ele também depende do Congresso, depende do Senado, né? Ele não consegue dominar tudo. Né? Quanto às investigações de seus filhos, estão em andamento e seria precipitado, claro, eu dar qualquer julgamento sobre isso. Estão em andamento o processo investigativo. Não foram condenados, então não posso condenar, não posso dizer, ele é culpado, o que ele fez e aconteceu. Eu apenas ressalto a possibilidade de haver uma bolha de proteção em volta. E isso eu não descarto essa possibilidade, tá? Então só quero que vocês fiquem informados. Né? Normalmente, eu já falava isso desde a época da Dilma, falei, a Dilma vai sair. Falei isso até no vídeo Protesto, a chama que queima a palha. Eu acho que eu falei também no vídeo Um Grito no Meio da Noite. Teve mais de um vídeo que eu falei que a Dilma ia sair. Muita gente zombou de mim, falou, imagina, Daniel, para tirar um presidente é muito difícil, tal, né? Ela ganhou grande popularidade, teve apoio do Lula, que exerceu 2 mandatos consecutivos, né? E eu sempre avisei, né? E fizeram profecias que a Marina ia ser presidente, e falaram isso em congressos, fizeram um pão em circo, né? Afinal, eu sempre disse que o problema não era o presidente, que o presidente nunca é alvo de... Perdão, o vice. O problema não é o presidente, o problema é o vice. Né? O presidente é alvo de investigações. Então toda a imprensa vai vasculhar a vida dele e os seus adversários políticos também para encontrar algum pelo em ovo, né, para apresentar para a população e deixar dúvidas quanto àquela pessoa, se a pessoa é capaz ou não de dirigir um país das dimensões continentais como tem o Brasil. Né? Então, eu acho que ele, o problema não é o líder, não é o Bolsonaro, mas talvez, para você meditar a respeito, seja o vice. Né? As pessoas esqueceram de pensar no vice, né? Como sempre. Né? Camuflado, o vice não recebe acusação nenhuma, investigação nenhuma, ele está lá como um objeto decorativo, mas ele está pronto para assumir o poder. Eu creio que Bolsonaro é um alvo para ser exterminado. Vão tentar tirá-lo do poder. Né? Inclusive, quando a gente estudou decifrando códigos, né? Estudou a capa de Economice, dá também essa alusão. Né? Então eu acho que ele é um alvo e vão tentá-lo tirá-lo do poder para que o vice possa assumir. Posso estar errado, mas eu pondero muito essa possibilidade. Para quem vê o vídeo Conspirações, vai entender melhor. Uma notícia publicada hoje, no dia que eu estou gravando, 29 de dezembro, pela Folha de São Paulo diz: o presidente tem preocupado muito os seus seguranças por tomar algumas atitudes imprudentes, colocar o corpo para fora do carro, falar com apoiadores 2 vezes ao dia e bem próximo a ele, só separado por uma gradinha de segurança. Ele foi a uma feira, né, de motociclistas, né, sozinho, né, sem aviso prévio. Né, em meio à aglomeração toda, alguém ofereceu para ele um copo de cerveja e ele tomou sem titubear. E se tivesse envenenado? Acabava ali. Né? Então, ele faz passeios por Brasília sem avisar a sua segurança. Ele foi a uma feira comer pastel, ele foi ao mercado comprar um shampoo, assistir um filme no cinema. Tudo bem, ele é um cidadão também, mas como ele é um presidente, ele é um alvo. Né? Tem muita gente que gosta e tem gente que não gosta. E gente que não gosta, sabe, pode ser um maluco meter uma faca nele no período de campanha, né? No meio de uma multidão, mesmo ele cercado de seguranças. Então, é arriscado para um presidente, né, ir em locais assim, públicos, e vai ser um facilitador para caso alguém queira tirar-lhe a vida, né, fica muito fácil. Então ele apareceu também de surpresa no meio da torcida paraguaia em um jogo realizado em Brasília. Ele anda de jet ski e agora comprou uma moto, né? Tudo bem, um presidente moderno e tal, né? Então tem uma forte possibilidade, creio eu, de Jair Bolsonaro renunciar sob forte pressão. Vamos supor que os filhos dele sejam condenados. Né? Isso vai vir uma pressão política sobre ele muito grande. Vão começar a investigá-lo também. E vai cair um negócio grande em cima dele. Então, diante de um aperto, né, antes de ser pressionado, ele poderia renunciar, como o Jânio Quadros renunciou. Não sei se vocês se lembram, o Jânio Quadros usou as seguintes palavras ao renunciar: forças ocultas me obrigam a renunciar. Ele nunca disse quais foram essas forças ocultas. E ele tinha ligações com a maçonaria. Tá? Então, ele nunca disse o motivo da sua renúncia, mas ele deixou claro: forças ocultas me obrigaram a renunciar. Pode pesquisar. Né?
Então, ele pode renunciar sob forte pressão, né? Pode se afastar também por motivos de saúde, a gente nunca sabe. Hoje a gente tem uma saúde boa, amanhã, sei lá, pegou um câncer. Não estou desejando isso a ele, não desejo mal para ninguém. Estou apresentando algumas possibilidades, ou seja, envenenado, né? Tem muita coisa por aí de arma química, a gente vai falar nesse vídeo também, né? Ou por um impeachment, ou até mesmo ser assassinado, né? Também não desejo isso a ele nem a ninguém, né? Não acho que essa é uma maneira de simplificar as coisas, mas tem muita gente maluca, né, que pode arquitetar um plano, já que ele dá muitas oportunidades para isso, ele poderia ser assassinado devido à sua exposição pública, como a gente contou no vídeo Conspirações, a conspiração dos Kennedy, né? E isso daí esses braços chegam também no Brasil. Né? Em último caso, eles acabam queimando realmente o arquivo, né? E lembrando que o Kennedy, todas aquelas coisas que aconteceram com os Kennedy foi porque eles não quiseram fazer parte da Irmandade. Eles receberam convite, venha fazer parte de uma grande seita, controlar o mundo, né? Você vai nos ajudar, vai ser uma ferramenta importante, né? E os Kennedys foram criados sob preceitos morais muito rígidos, né? Valores, ética muito rígidos. Então eles rejeitaram a proposta e passaram a ser alvos, passaram a ser mortos, né? Então, realmente, eu agradeço todos os dias, né? Deus me preservar a vida tem um propósito, né? Assim, diante do que eu já falei, eu já era para estar morto, né? Não só na graça de Deus, só na proteção de Deus. Então, se o Bolsonaro sair por qualquer motivo, o vice assume, né? E aí entra em cena o Mourão, 33º grau da maçonaria. Outra pergunta que vocês me fizeram. As armas químicas são de fato uma ameaça para nós? Quero lembrar que agentes russos, agentes da KGB, mataram já muitos rivais de Putin usando armas químicas. Não é a primeira vez que ele faz isso. Ele mata literalmente os seus desafetos usando armas químicas bastante poderosas, mas uma quantidade suficiente para matar aquela pessoa, não em larga escala para matar quem está ao redor, né? Então, o último caso aconteceu com um ex-agente russo, ou seja, um ex-agente da KGB, e com sua filha. Eles estavam em Londres. O guarda que prestou o primeiro atendimento a eles, porque eles tombaram no chão, estavam como que asfixiados, ele também ficou infectado. Todos foram parar para o hospital, e especialmente esse ex-agente e a filha, né, eles ficaram entre a vida e a morte, né, lutaram contra a vida e a morte, e as possibilidades de morte eram muito grandes. Felizmente, eles estavam num bom hospital e conseguiram reverter o caso. Mas esses que sobreviveram, inclusive o guarda, que foi menos, né, eles entenderam um pequeno recadinho que o Putin mandou para eles. Sabe qual é o recado? Não vazem informações confidenciais, senão da próxima vez eu mato de verdade. Então eles entenderam o recado. E certamente, se eles tinham falado ou ameaçaram falar alguma coisa, eles não vão falar mais, né? E certamente tem escuta para tudo quanto é lado. Olha, a Rússia é o país mais potente do planeta. Eu sei que pela ordem, você vai pesquisar, vai dar Estados Unidos, Rússia e China. Eu já falei isso no vídeo Decifrando Códigos, né? Mas a Rússia, de fato, é o mais poderoso de todos. Porque eles escondem o que eles estão fazendo. Eles não fazem alarido do que eles têm. Eles escondem. Então eles têm um grande poderio militar, bélico, uma superpotência de armas químicas e tudo mais, né? Então, eles entenderam o recado. Lembrando, não é a primeira vez que isso acontece. Outro casal também foi alvo do agente químico, vou ver se eu consigo pronunciar, Novichok, deve ser isso aqui, Novichok, né? O mesmo agente, mesma toxina utilizada no ex-agente russo e na sua filha. Quer dizer, a mesma droga foi utilizada, veio da mesma fonte, veio da mesma fábrica, teve a mesma origem, mas atingiram pessoas diferentes, lugares diferentes. O ex-agente, você pode até conjecturar, o ex-agente ele deve saber muita informação, vamos queimar o arquivo, né? Agora, nesse caso, desse casal que foi assassinado com o mesmo agente químico, esse aqui morreu, né? É uma coisa que a polícia londrina não conseguiu desvendar esse mistério. Qual é a ligação? Né? Mas tem ligação. Eu sei qual é, mas tem coisas que é desnecessário falar. Mas havia ligação sim, e o Putin tinha motivos, né, pessoais dele para exterminar esse casal, né? O casal foi encontrado inconsciente em sua casa, em estado muito crítico, pela mesma substância.
E a polícia, claro, como eu disse, não conseguiu desvendar esse caso. Relembrando também que recentemente a Rússia apresentou para o mundo seu novo míssil hipersônico. Recentemente, agora no final do ano de 2019, mostrou para o mundo o seu poder. Ele estava quietinho, na miúda, né? Na moita. E de repente ele sai da moita e mostra uma das armas poderosas que eles têm. Tem outras muito mais do que isso. Tenho certeza absoluta. Ele apresentou ao mundo o seu míssil hipersônico, super ultra rápido, né? Ele alcança a velocidade de 32.202 km por hora. É uma arma que simplesmente nenhum sistema de defesa atual no planeta conseguiria deter. Se ele apontar esse míssil, ele pode se atacar em qualquer lugar do mundo. Ele pode mirar para o Brasil, por exemplo, e nenhum sistema... O Brasil não tem sistema de defesa bom. Vamos pensar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um sistema de defesa de amparato muito bom. O Israel também tem. Mas se ele apontasse um míssil para Israel, para os Estados Unidos, para quem tem sistemas de defesa muito bem elaborados, né, são muito bem engenhosos, realmente bloqueiam ataques de mísseis, esse míssil, em especial, esse hipersônico, nessa velocidade, nenhum sistema conseguiria impedir. Na hora que o radar detectasse, na hora que o sistema detectasse, já iam tomar o bombardeio. Não ia dar tempo de reação, né? Ele atinge uma incrível velocidade de 27 vezes mais rápido que o som. Vou pôr a imagem do bichinho aqui. É arma nuclear, tá? Ele pode carregar não só a arma atômica, existe a bomba de hidrogênio, a bomba H, que é muito mais poderosa que a arma atômica, tá? A gente sempre fala bomba atômica, mas a bomba atômica já está meio ultrapassada, tá? Agora tem a bomba H, né? Pesquisa sobre a bomba H, muitíssimo mais poderosa. Um míssil desse, se chegar nos Estados Unidos com uma bomba H, acho que destrói pelo menos metade dos Estados Unidos, tá? E eu falei sobre isso também no vídeo Decifrando Códigos, Rússia como sendo a maior potência do mundo. Lembra? Eu falei que eu achava que a Rússia era a maior potência. Estados Unidos, Rússia e China, dei os três maiores, mas eu ressaltei no Decifrando Códigos, né, que a Rússia era o mais poderoso, no meu entender, porque eles tinham muitas armas escondidas, né, e agora eles vêm ao mundo e mostram uma delas. Só essa já coloca eles na supremacia total do poder, porque qualquer lugar do mundo que ameace a eles, basta apertar um botão e o país pode ser devastado, destruído. Mas se ele mandar 2 mísseis em cima de um país, acabou o país, acabou, né? Então, e lembrando, né, que na capa que eu mostrei tinha a palavra Rússia, próxima palavra war, guerra, né? Uma coisa curiosa. Quero lembrar também que o Kim Jong-un também tem armas químicas, né? A Coreia do Norte, que voltou aos testes de mísseis nucleares e agora pode atingir os Estados Unidos, eles também possuem armas químicas muito poderosas. Uma delas, ele matou o seu próprio irmão, né, usando um neurotóxico batizado de VX. Ele estava no aeroporto, alguém com uma luva, né, pozinho na mão, soprou no rosto. Em minutos ele morreu. Olha que poderosa arma química. E essa arma química, eu posso garantir para vocês, ela pode ser usada para destruir massas, destruir grandes populações. Tá? Basta lançar um barril desse daí, ele atingiu o chão, o barril explode, espalha o gás e uma grande área pode ser destruída. As pessoas morrem rapidamente, em questão de minutos. VX, né? Esse veneno tem características, como eu já falei, para ser usado em grande massa. Né? Saiu uma matéria em 22/11/2019 que diz que a ONU se reuniu para falar sobre armas químicas. E ela passou a e chegar ao seguinte acordo. Os 15 membros do Conselho de Segurança da ONU, eles aprovaram, né, unanimamente, os 15 membros, né, os 5 fixos, os 10 que ficam por mandatos provisórios de 2 anos, os 15 membros atuais do Conselho aprovaram a proibição de armas químicas, né? Me engana que eu gosto, né? O que não deixa nem olhar. Você acha que a Rússia vai deixar os Estados Unidos fazer uma inspeção? Nem a pau, né? Bom, no dia 23/12/2019 foi noticiado à imprensa uma nuvem de gafanhotos que atacou a Somália. Olha quanta coisa está acontecendo. Esse episódio aconteceu 25 anos atrás, na mesma região, na Somália, só que ele ocorreu mais fraco. Dessa vez veio muito mais forte, vou pôr imagem aqui. Destruíram 700 mil hectares de terra,
comendo plantações inteiras. Até a ONU ficou preocupada com esse caso por causa do impacto que isso pode gerar na alimentação. E há suspeitas, porque a ONU investiga essas migrações, né, dessas nuvens atacarem outras cidades e destruírem grandes lavouras, né, o que é um prenúncio para a fome. Jesus disse que haverá fome, haverá perseguições, né, o bicho vai pegar, né? E vocês também já viram isso no vídeo Conspirações, também já falei um pouquinho. Dá tempo de responder mais uma pergunta nesse vídeo. Por que você e sua esposa tiveram uma reação tão severa contra o filme especial de Natal, A Última Tentação de Cristo, A Porta dos Fundos? Né? É a última vez que eu me pronuncio sobre esse assunto, tá bom? Então eu vou deixar bem claro nesse vídeo, se alguém perguntar, você assista o vídeo lá, perguntas que você sempre quis fazer, mas nunca te disseram. Então eu vou ampliar um pouquinho mais o leque para que vocês entendam, vamos pôr lente de aumento para que vocês entendam a nossa posição, tá bom? Primeiro, eu e minha esposa, nós temos uma intimidade com Deus que eu não tenho vocabulário para expressar, que ela foi adquirida, ela foi conquistada ao longo de anos, né? Ao longo de muitos anos, para conquistar essa intimidade, orando todos os dias, né? Estudando a palavra todos os dias, não tem pra gente sábado, domingo, feriado, de segunda a domingo. Segunda a domingo a gente ora juntos, eu oro todos os dias de manhã, quando eu acordo, minha primeira hora do dia é primícia para Deus, fazemos jejuns periódicos, estudamos profundamente a palavra e temos uma comunhão muito especial com Deus, né? Há esferas dessa comunhão que eu não posso explicitar para vocês, que é algo que Deus deu para mim e deu para minha esposa, né? É uma coisa nossa, né? Então Deus não permite compartilhar, né? Mas são coisas nossas, não vai edificar nada a sua vida, edificou a nossa, tá? Então nós temos muita intimidade com Deus. Então aí alguém que zomba do meu pai, que eu conheço profundamente, né, não permite que eu me cale. Se alguém zombar do meu pai, do meu Deus, daquele meu Deus que me livrou do inferno na terra, que me livrou de tantas coisas, né, cuidou de mim até aqui, né, então zombar do meu pai, do meu Deus, eu não posso me calar diante disso. Por isso eu não consegui assistir o filme inteiro. Não vi tudo não, viu? Eu e minha esposa assistimos os primeiros 15 minutos e tivemos asco. Mas depois muita gente veio e me contou o final, né? Perguntou, você assistiu? Eu falei, não aguentei, vi 15 minutos. Ah, mas o final você tem que ver. E me narraram o filme inteiro, né? Então, pela narrativa que eu recebi, me deixou ainda mais indignado. E reafirmo, são pessoas ateias, são ateus. Eles estão escarnecendo o nosso Deus. E digo mais, se continuarem neste caminho errado e não voltarem para o caminho das veredas de Deus, eles estão em rota de colisão com o inferno. É certeza isso. Eu costumo dizer sempre que a gente não deve julgar pessoas, mas pessoas que estão claramente, visivelmente em rota de colisão com o inferno, se não houver arrependimento, se não houver perdão, mudança de atitude, fruto de arrependimento, né? Se não houver isso, a rota de colisão é certa, é o inferno, né? Porque o único caminho que nos leva ao Pai é Jesus. Não tem outro caminho, né? Então fica complicado, eu não posso defender quem está fazendo alguma coisa errada. Se eles mudarem de opinião, mais à frente, ok, é problema deles e Deus, né? Mas nesse momento, eles estão em rota de colisão com o inferno, né? Mas, é claro, lembrando, se tiver arrependimento, é bom reforçar isso. Pedido de perdão, quebrantamento genuíno, frutos do arrependimento, o destino deles pode mudar. Não sou eu que mudo o destino, é o Espírito Santo. Mas aí isso também depende do livre-arbítrio de cada um deles, de aceitar ou não, né, a essa situação, a pedir perdão e tudo mais, né? Então, Deus, lembrando, Deus é amor. Todo mundo conhece Deus como amor, mas Deus também é justiça. Não se esqueça disso. Na entrevista, teve uma entrevista num programa do Pedro Bial, que o Renato Aragão, um comediante de décadas, ele teve uma pequena conversa com um representante do Porta dos Fundos. Ele deu uma lição de moral incrível, ele falou, olha, eu não concordo com fazer piada com a religião dos outros, com a fé dos outros, com a raça, né? Com qualquer coisa que denigra o ser humano, né, que ofenda o ser humano ou as suas crenças. E aí ele citou, quer sejam cristãos, evangélicos, católicos, né, quer seja budista, muçulmano, não importa. Você não pode ofender os outros. Eu mesmo sigo, né, um sheik muçulmano e tenho profunda admiração por ele. É um cara simples, é um cara divertido, sabe? Eu gosto muito dele, né? Então, sigo ele, né? E ele também me segue. Então, eu não tenho rixa nenhuma com os muçulmanos, né? Tenho
tenho, ao contrário, tenho muito respeito, porque todo muçulmano para 5 vezes ao dia para rezar, para orar, 5 vezes ao dia, e a gente não para às vezes nenhuma vez, né? Eles têm um critério, né, de vida que eles se ajudam, eles se apoiam, né? Eles são unidos, eles não vendem a porcaria ungida, né, dentro da mesquita, eles não fazem balada dentro da mesquita, né? Vamos fazer a festa junina na mesquita, não tem isso, né? Então acho que em muitos casos eles são muito mais sérios do que nós cristãos. Então eu respeito a cultura deles muito, tá? Bastante, né? Então eu sigo um rabino, né? Sigo um rabino, o rabino Dudu. Ele é uma espécie de Xuxa das criançadas, né? Então as crianças amam esse rabino Dudu. Ele também é muito divertido, muito engraçado. Eu sigo o templo Zunlai, né? Que é um templo budista, né? Mas tem muita coisa interessante lá. Eu já visitei o templo, inclusive eu pretendo em 2020 retomar a prática do Kung Fu para ocupar minha cabeça, sabe? E aprender um estilo novo. Eu sou mestre Wing Chun, mas eu queria aprender um estilo novo e lá eles são bem rígidos, né? Então você não pode nem assistir a aula, você tem que pagar lá, mas é um preço simbólico, acho que é R$120 um mês, né? E você compra uniforme, então o ano que vem eu pretendo aprender um estilo novo e uma coisa mais, sabe, para ocupar minha cabeça, é algo que eu vou fazer por mim. Eu preciso encontrar coisas para fazer por mim, razões para que eu viva por mim mesmo, né? E fortaleça isso, né? É uma orientação do meu terapeuta, né? Então, nessa entrevista, o Renato Aragão chegou a dizer, meu humor não é esse tipo de humor, né? E nós sempre fizemos sucesso e nunca ofendemos ninguém, né? Aí ele perguntou para o rapaz do Porta dos Fundos, você tem alguma religião? Acredita em Deus? Ele disse não. Né? E o Renato falou, então, se você não acredita, não ofenda quem acredita, isso é errado. Ele deu uma lição de moral. Se você digitar no YouTube, Renato Aragão, dá uma lição de moral, Porta dos Fundos, vai aparecer o vídeo. Né? É uma coisa linda ouvir ele falar. Né? Com muita sabedoria, com muita placidez. Né? Então, você tem alguma religião? Não. Então você está a caráter de falar, mas desde que não agrida as outras religiões das pessoas. Eu acho que não precisa, o mundo não precisa disso. Então, vamos deixar que a palavra do Senhor responda essa questão? A Bíblia diz, não se deixe enganar, tá bom? Não se deixe enganar, entendeu? De Deus não se zomba, de Deus não se zomba, não se deixe enganar. Não acha que é só engraçadinho, não, que é liberdade artística, blá, 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 blá. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Zombou a Deus? Você está se deixando enganar? Se conhece a verdade e apoia a mentira, alguma coisa está errado, né? Você vai ficar aqui mais tempo, talvez para a grande tribulação. Pois o homem que semear, isso também colherá. Né? Uma matemática, semeadura e colheita, escolhas, consequências, simples assim, isso serve para todos. Tá? Quem semeia a sua carne, né, o seu desejo, a sua vontade, na carne recolherá o que? Destruição. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Mas quem semeia para o Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, né? Pois ao nosso tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, não perca as oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Tem um irmão seu, legítimo, crente de verdade, passando dificuldade, você pode ajudar? Ajuda, não deixa para amanhã, tá bom? Porque tudo vai ficar aqui, né? A vida é nada, né? Meu filho partiu com 15 anos, 10 meses e 7 dias. Eu posso partir amanhã, não sei, né? Posso ter um infarto, posso receber uma bala perdida, enfim. A gente não sabe o dia da manhã. Então, viva hoje com intensidade, não deixa o bem que você pode fazer hoje para o amanhã. Faça cada dia, né? Isso está em Gálatas, capítulo 6, de 7 a 10, na tradução pela NVI. Vou ler o mesmo texto numa outra tradução na ACF. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Entendeu? Deus não se deixa. Ele não se deixa escarnecer, tá? Deus é justo, mas é juiz também. Pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Podem prestar atenção, ou fiquem de olho, né, nessa turma da Porta dos Fundos, e vocês vão ver o que Deus vai fazer com eles. Né? Porque o que semeia a sua carne, da carne ceifará. E da carne ceifará corrupção. Né? E mais o que semeia no Espírito, o Espírito ceifará vida eterna. Mesmo texto, Gálatas 6, 7 a 8, só que na versão ACF. Jesus é a forma majoritária de amor, não é? Mas quando Jesus ele entra no templo e ele vê o templo que deveria ser um local sagrado, um local de adoração,
de oração, profanado, né, com mercadores ali vendendo porcaria, né, ele fica furioso. Ele não para assim, eu vou orar por vocês, deixa eu explicar para vocês calmamente, olha, vocês estão fazendo isso errado. Jesus teve um piti. Né? Ele fez um chicote, né? Chicoteou tudo lá, chutou as mesas dos cambistas, fez um escândalo, né? Porque ele ficou assim indignado em profanarem o divino. E eu também tenho que me indignar quando profano um divino, né? Então eu sou imitador de Cristo. Cristo se indignou. Se você não se indignou, você não teve nunca uma experiência com Cristo. Você é um cristão esquenta-banco. Você é um cristão morno, e o morno Deus vomita. Presta atenção nisso. Nós temos uma época que não dá para você ficar pensando para que lado você vai. Você só tem um caminho para ir, que é Jesus. Tá? Então ele expulsou, chutou as barracas. Né? Se veja na posição dele, se veja na posição de Jesus. Suponha que alguém faz uma sátira sarcástica, exagerada, com alguém que você ama muito. Os seus pais, seu cônjuge, seus filhos, zoaram deles em rede nacional, né? Sarcasticamente, fizeram um escárnio. Qual seria a sua reação? Né? Certamente, né, eu também teria essa reação, né, você teria repúdio, indignação, tristeza, asco, né? Jesus não chegou manso no templo, ele estava indignado também. Nem fez discurso, nem orou por eles, pois eles não eram merecedores, né? Eles estavam profanando algo sagrado. E quando se profana algo sagrado, nós temos que colocar a nossa indignação. Vou pegar mais um exemplo na Bíblia para encerrar esse vídeo. Sansão, mais dois exemplos, perdão. Sansão matou mais filisteus quando ele se suicidou, que ele sabia que ele ia morrer, né, do que em toda a sua vida, né? Porque ele não orou pelos filisteus. Ele não pediu clemência aos filisteus, porque os filisteus fizeram uma escolha errada que trouxe para eles consequências, tá? Então, se não houver arrependimento, não muda. Na época de Noé, né? Noé aparece na Bíblia com 500 anos, vai entrar na arca aos 600. Então, por inferência, a arca pode ter levado 100 anos para ser construída, já que ele não tinha ajuda. O povo, né, zombava dele, tá? Zombavam de Noé. Né? E certamente também Enoque pregou. Né? Enoque pregou. Então, ninguém acreditou em Noé e zombavam dele. E ele era uma família temente a Deus. Os únicos na terra. Imagina uma coisa dessa. Né? Então, os que não se arrependeram, os que não se quebrantaram, aqueles que não pediram perdão pelos seus pecados, não mostraram frutos de arrependimento, qual foi o destino deles? Né? Morreram, afogados, veio o dilúvio. Somente Noé e sua família foram preservados. Né? Tá vendo como Deus pesa a mão? Deus não brinca, não se deixa escarnecer. Né? Então tudo que profanar o sagrado, tudo que profanar o divino, tudo que profanar o seu Deus, Jesus, você tem ideia do que Jesus passou na cruz por amor a nós? Quem não tem ideia, assiste o filme do Mel Gibson, vai lá ver Paixão de Cristo. Mostra só as 12 últimas horas de Jesus. Dá uma olhada, assista até o fim, tá bom? Né? Você viu que Jesus passou por nós, sabe? Ele deu sua vida por nós, por você e por mim, derramou seu sangue por você e por mim. E nós vamos ficar calados enquanto zombam de Jesus? Sabe, um ser divino, o verbo que se fez carne, que Deus se fez homem para alcançar os homens, que só fez bem na terra, só falou de amor, só fez curas, só trouxe ensinamentos, né? Preparou os seus apóstolos para que a mensagem da cruz chegue até os dias de hoje, aí vem alguém tirar onda. Sabe? É indignante. Né? Se você não se mostrar no mínimo indignado, né, alguma coisa está errada com você. Então eu incentivo a todos que estão vendo esse vídeo, vai lá, assine o abaixo assinado, né, que está sendo promovido por um juiz, ele tem que bater 3 milhões de assinatura e apresentar para a Netflix tirar isso do ar. Fora um monte de processos que eles estão respondendo. Não só um. Vários processos, tá? De tudo quanto é lado. Deputados se manifestaram contra, líderes importantes do nosso país se demonstraram contra, até líderes assim que, digamos, não são muito cristãos, né? Mas eles têm visibilidade, também se manifestaram contra, porque para preservar a blindagem, mas se manifestaram contra, é válido, né? Então, Elias quando enfrenta os profetas de Baal, Elias não chega orando, eu vou orar por vocês estão fazendo besteira, deixa eu interceder. Por que Elias não fez isso? Porque eles zombavam de Deus. Tá? Elias ficou enfurecido e 450 profetas de Baal vão morrer. Presta atenção nessa história, é a última desse vídeo. Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu, mas você e a sua família do seu pai tem. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baalins. Quantos cristãos não abandonaram as virtudes de Deus, os preceitos cristãos, para seguir, né, sei lá o que, né? Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel.
Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? É sim, sim, meu irmão, e não, não. O morno Deus vomita. Ou você toma uma posição ou outra e vai colher consequência da posição que você tomar. Bom? Então, aí ele continua. Se o Senhor é seu Deus, sigam, né? Sigam. Defendam os valores de Cristo, né? Não tenha medo. Mas se Baal é seu Deus, pronto, se você fez essa escolha, siga ele, pronto, vai fazer outra coisa. O povo, porém, nada respondeu, porque tinham culpa, né? Tinham culpa, eles estavam em dúvida, né? Então, a nossa missão, né, em intervir em algo que profana os valores divinos, entristece o Espírito Santo, tenho certeza disso. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham um deles e cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu preparei outro novilho, e eu colocarei sobre a lenha, e também não acenderei o fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E Deus, o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Ó, que desafio, hein? Então todo o povo disse: o que você disse é bom, né? Ok, vamos ver se isso vai rolar mesmo, né? Então Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos, vamos fazer rápido, né? Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então prepare o novilho que lhes foi dado, pegue o novilho que lhes foi dado e o preparem. E clamem pelo nome de Baal, né? Disse de manhã. E clamaram, os profetas começaram a clamar pelo nome de Baal, desde manhã até meio-dia. Ó Baal, responde-nos. Silêncio, né? Acha que Baal ia querer enfrentar o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai? Gritavam, dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Zombou para instigar que eles gritassem mais, que eles conseguissem entrar em euforia, que eles usassem todas as ferramentas que eles tinham de adoração. E Elias começa a dizer: gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, né? Quem sabe ele está meditando, ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado, né? Fez isso para estimular que eles usassem todos os ritos que eles tinham, todas as armas que eles tinham de invocação. Então, deu efeito. Então passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles. Até então eles não tinham feito, né? Aqui está esgotando os recursos. E até sangrarem. Passou do meio-dia e eles continuavam profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Era às 3 da tarde, o mesmo horário que Jesus morreu na cruz, pelo calendário judaico, tá? Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. Né? Esse é o primeiro passo. Vamos fazer algo juntos. Vamos entender o que é a igreja? Aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se. E Elias preparou um altar do Senhor que estava em ruínas. Ele está ensinando algo ao povo. Dando, antes de qualquer coisa, honra a Deus. Primeira coisa, você tem que honrar a Deus. Né? Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar significa também honrar a Deus e os seus preceitos, tá? Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, em honra. E cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto, sobre o novilho e sobre a lenha. Jogaram. E Elias disse: façam novamente. E eles fizeram de novo. E Elias insiste: façam pela 3ª vez. Olha só quanta água tinha lá. Ordenou e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas as coisas por ordem tua, né? Não deixou zombarem de Deus. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus.
e que fazes o coração deles volta para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto e a lenha, e as pedras do chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo ouviu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, né? Mas só depois dessa demonstração, quer dizer, fé é simplesmente acreditar, fé você tem por convivência, né? Então Elias ordenou-lhes: prenda os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles o prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou, foram degolados, 450 degolados. Elias não orou, não intercedeu, não teve piedade, porque ele estava escarnecendo a Deus. Está em 1 Reis 18, 18 a 40. E hoje, para pensar, para finalizar de verdade, tá bom? Quantos Elias existem no nosso século que realmente honram a Deus, né? Quantos Moisés, quantos Davis, quantos Pedros, quantos Paulos, né? Esses são os escolhidos para fazer a diferença positiva, para liderarem o seu povo, os verdadeiros, o remanescente fiel. Eles dão a direção correta ao povo, eles se posicionam diante de um ataque ao nosso Pai. Se você é morno, leia então Rastros do Oculto, você vai entender essa diferença de selados e não selados, tal, né? A mesma coisa aconteceu com Ló, em Sodoma e Gomorra. Toda a cidade foi destruída, somente, né, e pelo próprio Deus, né, e poupou apenas Ló, né, preservando uma única família temente a Deus na cidade. Está respondido, então, o porquê que eu me indignei? É isso. Jesus só é Jesus porque ele morreu na cruz, tá? Jesus só é Jesus porque ele morreu na cruz. Se ele não tivesse dado a sua vida em sacrifício por você e por mim, ele seria considerado mais um andarilho, fazendo alguns milagres, pregando ao povo suas verdades. Às vezes temos que morrer para viver. Aprenda isso, tá? Para fechar aqui, para você meditar. Semana que vem a gente vai continuar. Você precisa matar o velho homem e desfrutar para desfrutar do novo. Se você não matar o velho homem, você nunca vai desfrutar do novo, né? Sei que nesse mundo que é cruel, sem amor, não é fácil se manter na rota da dependência de Cristo, né? O mundo tem mil desvios, o diabo criou várias armadilhas, mas eu posso dizer por experiência, né? Eu estou indo para 21 anos de ministério e até o presente momento nada de necessário me faltou. Passei privação, claro, passei dificuldades, evidente, perseguições, calúnias, tudo isso, mas Deus sempre me poupou, Deus sempre cuidou de mim e nada de importante faltou. Deus sempre proveu, usando pessoas que eu nem conheço, né? Ele me deu força nas piores tempestades, me deu luz nos vales mais escuros que a gente passou, me deu acolhimento e compaixão com as perdas que tivemos. Nas privações, nas calúnias, nas perseguições, nas traições, e nunca me aliei a mercadores da fé. Recebi N propostas para entrar na política. Eu não vou entrar nesse antro, né? Tá tudo corrompido. Vou mudar o quê? Né? Deus tem permitido que o meu coração continue humilde, né? Eu não tenho orgulho, soberba. Estou falando diante de Deus. Isso não vale nada, né? Então, eu sou um servo que amo servir a Deus. Eu gosto de servir a vocês que servem. Para mim é uma honra e oportunidade. Nunca me corrompi, falo isso diante de Deus também. Moro de aluguel, poderia, se eu me corrompesse, ou se eu me aliasse a essa máfia aí, essa máfia da fé, né, ou entrasse na política e me aliasse a esses bandos corruptos aí, certamente eu teria mansões, casa em Nova Havaí, sei lá, né, mas eu não negocio meus valores são inegociáveis, né, pela graça dele eu prossigo para o alvo, né, mas para isso, preste atenção, eu tive que morrer para nascer nele. Se eu não matasse os valores, né, e dentro de mim que eu tinha, né, que o mundo me ensinou, não tivesse morrido o homem, eu nunca poderia renascer para Deus e entender os seus mistérios, né? Então, muitas vezes, para me manter na rota, eu tive que fazer, sim, muitas renúncias. Me afastei de muitos líderes que eram meus amigos, mas se corromperam, né? E não aceitaram a palavra de restauração. Então me afastei. A Bíblia diz, se alguém dizendo que seu irmão é mentiroso, você nem se senta à mesa com ele, então eu não posso sentar, né? Então me renunciei a muitas coisas, suportei muitas privações, que vocês não têm ideia. Algumas coisas foram narradas na série Filho do Fogo. Passamos muitas perseguições, calúnias, perdas, né? Perdi muitos amigos, perdi muitas pessoas que eu confiava e me traíram, né? E Deus, Ele me mantém em pé até hoje. Essa experiência que eu tenho com Deus me fez entender melhor o mundo espiritual, né? Isso tem fortalecido a minha fé, tem me dado força para prosseguir.
muitas vezes de forma sobrenatural. Certa vez, uma mãe enlutada pela perda de um filho teve que ouvir essa pérola: seu filho vai para o inferno, né? Isso de uma pastora, tá? A mãe teve sabedoria e respondeu: com mansidão, então presumo que você vai para o céu. Fico muito aliviado em saber que você vai para o céu e vocês vão para lugares diferentes. Ele não terá que encontrar uma pessoa tão desagradável quanto você. A mãe conseguiu dar uma resposta ótima e mandou até para mim, né? Então o mundo está cheio disso, está cheio de ódio, vingança, inveja, julgamentos, ganância, mentiras, violência. Não é fácil ser cristão. Na época de Jesus também não era. E ainda era pior, né? Se você se declarasse cristão depois que Jesus morreu na cruz, você estava adulando um criminoso, né? Que foi julgado pela pena capital máxima do Império Romano. Você corria risco de morte. Mas eles não temiam, né? Sofreram perseguições e muitas, Paulo que o diga, né? Mas Deus está vendo tudo. Você vai entrar, se você se manter na linha de Deus, você vai entrar na cidade santa, né? Sobre aplausos, se honrar a Deus com a sua vida, com a sua existência. Eu vou parar esse vídeo aqui, medita nessas palavras. Próxima semana, parte 2 desse vídeo e vai continuar nesse hemisfério cabeça, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.